Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e nessa sexta-feira, 24 de abril de 2020, o Brasil viveu mais um dia histórico que vai ficar marcado na política brasileira. A saída de Sérgio Moro do governo Bolsonaro. O ex-juiz da Lava Jato, que condenou em primeira instância o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, no caso do triplex do Guarujá, agora fez denúncias gravíssimas contra o atual presidente Jair Bolsonaro, que derrotou os petistas na eleição de 2018. O Sérgio Moro deu uma coletiva às 11 horas da manhã de sexta-feira, que ele havia marcado às 8 horas da manhã. Houve 3 horas de tensão, o país ficou na expectativa de se o Sérgio Moro iria realmente pedir demissão, se integrantes do governo ainda iriam conversar com ele, apelando pela sua permanência. Depois, é claro, que houve a publicação no Diário Oficial da exoneração do Maurício Valeixo do cargo de diretor da Polícia Federal e que foi registrada no DO como uma exoneração a pedido, o que foi motivo de polêmica depois. Então, Sérgio Moro falou às 11 horas, Jair Bolsonaro falou às 17 horas e no final do dia o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a abertura de um inquérito ao Supremo Tribunal Federal, no qual se vai analisar se estão configurados os crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra. Portanto, há aí esses dois últimos casos nos quais pode ser eventualmente enquadrado até o Sérgio Moro. Não é um inquérito, portanto, para investigar apenas o Jair Bolsonaro. A primeira providência vai ser um depoimento justamente do Sérgio Moro e será cobrado dele um material probatório que baseia as acusações que ele fez, podendo então eventualmente até incorrer nessa denunciação caluniosa e crime contra a honra se for avaliado que ele fez uma acusação sem base. Então Augusto Aras deixou essa margem para que os dois possam ser responsabilizados, não só o Bolsonaro, mas também o Sérgio Moro. E aqui eu quero dar as boas-vindas a vários leitores, espectadores, ouvintes, seguidores nas redes sociais que estão me pedindo desculpas por terem cultivado um ódio contra mim nos últimos tempos e pelo discurso do Sérgio Moro terem visto que realmente existia a tensão da qual eu venho falando desde pelo menos o segundo semestre do ano passado. A tensão propriamente dita entre o Moro e o Bolsonaro, já que a partir de agosto, setembro, ali houve a tentativa do Bolsonaro de trocar o comando da Polícia Federal. Isso foi noticiado e comentado por nós, jornalistas, e foi acobertado pelos passadores de pano. Então, se as pessoas querem viver no fantástico mundo dos panos, elas vão ser surpreendidas pela realidade que o jornalismo já vem apurando, já vem mostrando. Sempre existiu, continua existindo e vai continuar existindo a tentativa das militâncias de esquerda, de direita, de centro, de quase que criminalizar o jornalismo de bastidor. Mas sem ele não se sabe das sombras, daquilo que acontece nos bastidores dos poderes. E isso interessa, evidentemente, a uma militância quando é informação a respeito dos adversários, e não interessa quando é a informação incômoda a respeito de seus políticos de estimação. Em 19 de setembro de 2019, por exemplo, eu tuitei: a PF felizmente segue sob direção de Maurício Valeixo, homem de confiança de Sérgio Moro, que, ao contrário dos blogueiros de crachá, atuou para dissuadir Bolsonaro da vontade de trocá-lo, manifestada pelo presidente, que queria uma arejada. Com a PF de Valeixo, não há acordão. E eu dei uma entrevista na quarta-feira, coincidentemente, falando, entre outras coisas, sobre o auge dessa tensão entre o Bolsonaro e o Moro no final do ano, depois de vários ruídos, inclusive esse que eu acabei de citar. Foi quando o Sérgio Moro recomendou que o Bolsonaro vetasse a criação da figura do juiz de garantias, que vetasse as restrições à delação premiada e à prisão preventiva, e, no entanto, o Bolsonaro sancionou esses 3 itens defendidos pelo PT. Criação da figura do juiz de garantias, por exemplo, foi altamente defendida pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara, contra o qual se voltam agora os bolsonaristas. Rodrigo Maia, que foi posto, inclusive, na presidência da Câmara com apoio do então partido do presidente da República, o PSL. Então a história precisa ser toda devidamente contada. A gente precisa de uma pessoa que dialogue com a esquerda e com a direita, uma pessoa que faça essa convergência entre todo mundo. E o Rodrigo Maia hoje é o melhor nome para isso, para a gente fazer isso acontecer. Então, na coletiva de sexta-feira, o Moro começou lamentando ter que realizar aquele evento em meio a uma pandemia, a pandemia do coronavírus,
depois de serem registradas 407 mortes nas 24 horas anteriores, não necessariamente nessas 24 horas, mas as mortes foram computadas naquele período. E o Moro disse que foi inevitável, e aí começou a lembrar a sua própria trajetória, os seus 22 anos de magistratura, lembrou que a Lava Jato temia a interferência do Poder Executivo na fase de investigação, sempre houve esse temor, quer dizer, ele preparou ali o terreno para aquilo que ele ia denunciar depois. E lembrou que foi prometida a ele uma carta branca como ministro, uma carta branca, inclusive, para nomear quem ele quisesse para os cargos que tivessem a ver com o seu ministério. E aqui eu faço uma pausa para lembrar a declaração do presidente Jair Bolsonaro em novembro de 2018, depois que ele foi eleito, depois que ele fez um acordo com o Moro para virar ministro. Abro aspas, parabéns à Lava Jato, o recado que eu estou dando a vocês é a própria presença do Sérgio Moro no Ministério da Justiça, com todos os meios, inclusive o COAF, que é o órgão de fiscalização de transações financeiras, para combater a corrupção. Ele pegou o Ministério da Justiça e é integralmente dele o Ministério. Sequer influência minha existe em qualquer cargo daquele Ministério. E o compromisso que eu tive com ele é carta branca para combate à corrupção e ao crime organizado. Com toda certeza ele terá sucesso e os reflexos positivos disso toda a população brasileira sentirá. Eu até publiquei um trecho desse vídeo lá no meu Twitter. Teve outra declaração do Bolsonaro em que ele disse com todas as letras, ele vai indicar todos que virão compor o primeiro escalão, se referindo ao Ministério, inclusive o chefe da Polícia Federal. Essa foi a declaração do Bolsonaro, portanto, em 2018, e o Moro citou várias vezes a carta branca que o Bolsonaro prometeu a ele durante a coletiva. Citou durante a coletiva a carta branca que já tinha sido prometida. Depois o Moro prestou contas à sociedade do trabalho que realizou no Ministério da Justiça e Segurança Pública, naturalmente se valorizou com isso, e disse que faça a coisa certa sempre, arcando com as consequências, era o mote da equipe do MJSP, como são as iniciais da pasta. É o que ele estava fazendo naquele momento, fazendo a coisa certa. Contou como reagiu à insistência de Bolsonaro desde 2019, citou o segundo semestre de 2019, portanto, confirmando aquilo que o jornalismo mostrava e os passadores de pano acobertavam, em trocar o comando da PF. E aí o Moro disse como ele reagia ao Bolsonaro. Abro aspas, presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral, mas eu preciso de uma causa, um problema de desempenho, um erro grave. Fecho aspas. Então isso era o Moro reagindo ao Bolsonaro segundo ele próprio. Diz que, no entanto, via um trabalho bem feito pelo Maurício Valeixo, diretor-geral da PF. O Moro disse que o Bolsonaro queria trocar o diretor e também superintendente. Falei ao presidente que seria uma interferência política. Ele disse que seria mesmo. Isso é o Moro dizendo o diálogo que teve com o presidente da República. Falei que haveria para todos um impacto negativo. E o Moro frisou que o problema é a interferência política na Polícia Federal. O Moro denunciou que o Bolsonaro disse querer, na direção da PF, uma pessoa de quem possa obter relatórios de inteligência. A autonomia da Polícia Federal, disse o Moro, é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro do Estado de Direito. Então foi uma acusação gravíssima. O Bolsonaro queria obter relatórios de inteligência. Fiquei sabendo da exoneração, continuou o Moro, se referindo à exoneração do Maurício Valeixo, pelo Diário Oficial. Eu não assinei esse decreto, em nenhum momento isso foi trazido, disse o agora ex-ministro da Justiça, reiterando que o Valeixo não saiu a pedido. Isso, de fato, não é verdadeiro. Palavras do Sérgio Moro. Contou que o Valeixo foi comunicado e reagiu como quem não tivesse o que fazer diante de uma decisão presidencial. O Moro terminou o anúncio da sua saída do governo Bolsonaro, repetindo o lema e mantendo a coerência dele de fazer a coisa certa sempre. E eu registrei que todos saem grandes quando mostram que não dobram seus princípios por apego a cargo e dinheiro. Todos. Esse ano, nesse sentido, apesar de todas as tragédias, os desastres, é educativo. Sérgio Moro disse também, eu não me senti confortável, tenho que preservar a minha biografia, mas acima de tudo, o compromisso que assumi inicialmente com o presidente de que seríamos firmes no combate à corrupção e à criminalidade, e o pressuposto é garantir a autonomia da Polícia Federal contra interferências políticas.
A coletiva do Moro, como vocês sabem, teve uma repercussão gigantesca. Muita gente veio a público defender a renúncia do Bolsonaro, outros vieram defender o impeachment do presidente, dizendo que ele incorreu em crimes de responsabilidade, e houve um baque muito grande para aquelas pessoas que confiam no Sérgio Moro em razão das decisões que ele tomou contra bandidos que elas também desprezavam, e agora viram o Moro tomar uma decisão de deixar o governo do político no qual elas acreditaram ou que pertence ao mesmo campo ideológico delas, fazendo contra ele essas denúncias que eu estou relatando aqui. E houve um fato curioso que o Jair Bolsonaro, para tentar minimizar os danos, pediu à sua equipe jurídica que prepare uma PEC prevendo a autonomia da Polícia Federal. Só que essa proposta já existe e o próprio Bolsonaro sabe disso, porque quando ele era deputado defendeu essa proposta no Congresso, mas eram outros tempos, ele não estava na presidência da República com tantas investigações que atingem pelo menos o seu entorno. E isso me fez lembrar, porque o país precisa ter memória, justamente para não se deixar engambelar de novo, o curioso caso de Sérgio Cabral, então governador do meu Rio de Janeiro em 2011, que criou um código de conduta depois que veio à tona o escândalo das suas relações obscuras com os empresários Fernando Cavendish, da Delta Construções, e Eike Batista, do grupo EBX. E adiantou alguma coisa aquele código de ética? Claro que não. 5 anos depois, em 2016, Sérgio Cabral foi preso pela Operação Lava Jato, justamente por ter roubado em todas as áreas do governo, como disseram os procuradores. Agora, quase 9 anos depois, em 2020, ele continua preso, suas penas já acumulam 280 anos de cadeia. Então, quer dizer, as regras elas podem ser ignoradas pelas pessoas imorais ou com objetivos espúrios que forem colocadas em cargos estratégicos. E a gente precisa exercer a vigilância justamente para que essas pessoas não entrem nesses cargos, porque a Polícia Federal, por exemplo, ela precisa de uma autonomia efetiva, e isso depende da pessoa que vai ser posta no comando dela. E o discurso do Bolsonaro na sexta-feira começou como uma espécie de versão bolsonarista do sertanejo universitário, sem querer zombar do sertanejo universitário, por isso que eu estou falando em versão bolsonarista. O Bolsonaro, se referindo ao Moro, disse: ele não falou comigo no aeroporto, mas eu não chorei. Ele não participou da minha campanha, eu sempre abri o coração para ele. Não sei se ele sempre abriu o coração para mim. Que fofinho o presidente. Ainda bateu o pezinho quando se referiu à discussão com o Moro sobre o substituto do Valeixo. Por que o nome tem que ser o seu e não o meu? Só faltou gritar: mãe! Bom, tem 2 pontos aí. Em primeiro lugar, deveria ser o nome escolhido pelo Sérgio Moro, porque o Jair Bolsonaro se comprometeu com ele, até publicamente, de que o Moro teria carta branca para fazer essas indicações. Lembra daquela frase do atual presidente ainda em 2018? Repito, ele vai indicar todos que virão a compor o primeiro escalão, inclusive o chefe da Polícia Federal. Então Jair Bolsonaro estava quebrando a sua promessa, quebrando o seu compromisso, quebrando a sua palavra, sem fazer um meia-culpa e malandramente focando apenas na questão da atribuição que é do presidente da República. O segundo ponto é que precisa haver um motivo técnico para se mexer num cargo tão sensível, o comando da Polícia Federal, que faz investigações inclusive sobre os políticos. E o que foi mais difícil de encontrar no discurso absolutamente fragmentado, disperso, desconectado das questões específicas do Bolsonaro, foi essa alegação técnica. Como eu ironizei, para conectar e encadear os fragmentos do discurso de Bolsonaro, precisamos urgentemente de um PowerPoint pró-Brasil. Pró-Brasil é o nome daquele plano cuja intenção o governo lançou numa coletiva sem apresentar dados objetivos, uma intenção de recuperar a economia em meio à pandemia do coronavírus, mas que foi só gastança de slogans publicitários. Mas o pessoal acabou fazendo esse PowerPoint que eu cobrei, está lá o Moro no centro, com várias setinhas apontadas para ele, e em cada seta um balão onde se lê piscina olímpica, aquecedor, mulher gorda quando eu tinha 5 anos, cardápio novo, tenho 24 mil para gastar todo mês, desarmamento, quase morri e ninguém se importa, aborto, escrotiza, abro meu coração e você não, filho pegador, que o Bolsonaro disse que pegou metade do condomínio, coitado do Weintraub, vovó traficante, sogra sem plástica. Tudo isso foi assunto do pronunciamento do presidente da República. E o Bolsonaro falou tantas vezes que o Maurício Valeixo chegou a se dizer cansado, que eu comentei que o Bolsonaro tentou fazer uma alegação de cansaço soar como pedido de demissão de Valeixo, como se isso justificasse o registro de exoneração a pedido no Diário Oficial.
O Sérgio Moro, depois no Twitter, fez a distinção desmentindo o presidente. De fato, o diretor da PF, Maurício Baleixo, estava cansado de ser assediado desde agosto do ano passado pelo presidente para ser substituído. Mas ontem não houve qualquer pedido de demissão, nem o decreto de exoneração passou por mim ou me foi informado. Eu até ironizei em seguida. O motivo técnico, entre aspas, para Bolsonaro trocar o diretor da PF, então, é que Maurício Baleixo estava cansado de ser ameaçado de troca pelo próprio Bolsonaro. Entendi. Agora, o Bolsonaro se queixou de que os seus pedidos à PF não foram atendidos. E uma das reclamações foi a de que Baleixo não deu prosseguimento à investigação sobre os advogados de Adélio Bispo de Oliveira, que deu a facada no então candidato. Vale lembrar, como registrou o antagonista, que em outubro do ano passado o TRF1 votou a favor do envio ao STF da ação que discutia a legalidade das buscas no escritório do advogado Zamone Manuel de Oliveira Júnior, que representava Adélio Bispo. O julgamento foi suspenso após pedido de vista. Com isso, a PF ficou impossibilitada de poder analisar o material apreendido nos endereços ligados a Zanoni Júnior para descobrir, por exemplo, quem financiou a defesa de Adélio. Quer dizer, o Bolsonaro bate o pezinho quando não vê atendido um pedido impossível que fez. Sabe criança quando quer tomar um sorvete e o pai diz que não tem? Ah, mas eu quero, mas não tem. Ah, mas eu quero, mas não tem. E aí o bolsonarinho fala, você é bem bobo chato e vai embora. Então esse é o Bolsonaro. E à noite, inclusive, a gente teria mais um exemplo disso exposto pelo Sérgio Moro. Mas antes disso, eu preciso comentar que quando as imoralidades são expostas, o Bolsonaro e a sua claque nas redes sociais, na internet inteira, precisam desencavar o momento em que o Bolsonaro foi vítima de fato de um ataque para reforçar o atual vitimismo com aquela parcela de verdade embutida em uma grande mentira, numa farsa, para dar sustentação a ela aos olhos da plateia ingênua. Resultado, Bolsonarinho presidente resmungou que a Polícia Federal se ocupou mais do caso da vereadora do PSOL assassinada Marielle Franco do que do caso dele, vítima de Adélio Bispo. Foi uma das tentativas do presidente de carimbar Sérgio Moro como esquerdista. A outra foi lembrar a nomeação de Ilana Zabor para um conselho, que na verdade é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O Moro a nomeou, ela era uma crítica do decreto de flexibilização da posse de armas feito pelo presidente Bolsonaro, só que esse conselho era composto por 26 pessoas. Eram 13 membros titulares e 13 suplentes, e a Ilana Zabor era uma das suplentes. Mesmo assim, todo esse pessoal que não admite a voz divergente em qualquer lugar, mesmo que não tivesse poder decisório, talvez fosse até bom ter uma pessoa assim ali para já antecipar as críticas sobre cada decisão do Conselho e já permitir a preparação da maneira de refutá-las, preventivamente ou não. Mas não podia ter nenhuma voz divergente dentro daquele conselho e o Sérgio Moro acabou revogando a própria decisão a pedido do presidente depois de muita revolta nas redes sociais. Agora, por causa disso, de 1/26 de um conselho, o Sérgio Moro seria então um esquerdista que não deve ser valorizado pelo restante da população. Foi essa tentativa do presidente com o seu discurso. Ou seja, Bolsonaro institucionalizou nesse discurso sobre a saída de Sérgio Moro o método bolsonarista de rebater críticas e denúncias, tentando empurrar o autor para a esquerda. É a mesma boçalidade que tentam fazer comigo ou com qualquer outra pessoa que combateu a roubalheira petista. Para eles é muito mais fácil antagonizar com os esquerdistas, eles ficam absolutamente incomodados quando pessoas independentes ou do campo conservador reconhecem e apontam as suas imoralidades. Não existe na tradição do pensamento conservador de Edmund Burke, de Russell Kirk, de Roger Scruton, aquele autor que o Eduardo Bolsonaro disse a uma revista que era sua referência intelectual e aí questionado sobre o nome dos livros, não sabia nenhum, disse que ainda ia começar a ler um da capa branquinha. Então, onde é que está na tradição do pensamento conservador o sujeito querer ser embaixador nos Estados Unidos, indicado pelo próprio pai, e não conseguir responder numa entrevista quem é Henry Kissinger, um dos maiores diplomatas da história americana? Aliás, sobre Eduardo Bolsonaro, vale a pena vocês lerem uma matéria da BBC que tem o título Faculdade no Rio, Emprego em Brasília, o cargo na Câmara que Eduardo Bolsonaro ganhou aos 18 anos e não lembra, porque tem entrevista dele na matéria e ele se faz de sonso.
Sim, tinha cargo lá em gabinete do PTB do Roberto Jefferson, condenado no Mensalão, que era aliado do pai Jair Bolsonaro e voltou a ser um grande aliado do presidente da República agora nessa aliança com o Centrão, e estudava na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Onde é que está na tradição do pensamento conservador ter um cargo na capital federal, ganhar uma remuneração de mais de R$ 9.000, enquanto se estuda, se frequenta uma faculdade na sua cidade natal? Foram 16 meses, sim, 1 ano e 4 meses, que Eduardo Bolsonaro esteve nessa função e até hoje não deu uma explicação satisfatória a respeito disso. Tem outra matéria também que vale a pena ler no Congresso em Foco. O título é Bolsonaro recebe auxílio moradia, mesmo tendo apartamento em Brasília. Agora, o caso que chama mais atenção nessa matéria também é o do Eduardo, que recebia auxílio moradia depois que foi morar em Brasília. Ele morava no Rio, estudava na FRJ e muito tempo depois foi eleito deputado federal na aba do Marco Feliciano, é bom que se lembre também, e morava na casa do pai na capital federal. No entanto, embolsava o auxílio moradia, dinheiro para gastar, mais de R$ 3.000 por mês. Onde se viu isso na tradição do pensamento conservador, o liberal, que torra dinheiro público mesmo sem ter a necessidade? Então esse é o sujeito que posa de liberal na economia, de defensor da contenção dos gastos públicos, que inclusive gastou R$ 1,5 milhão aí em 2 eventos alegadamente conservadores, que nada mais são do que encontros da militância bolsonarista. Sem falar no caso da rachadinha no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro, investigado por peculato e lavagem de dinheiro e que já teve 9 recursos rejeitados pela Justiça. O último, nas últimas semanas, aí, pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Apesar disso, o presidente disse: nunca pedi para blindar ninguém da minha família, jamais faria isso. Ainda que isso seja o que fosse verdade, nem é necessário pedir esse tipo de coisa. É bom deixar claro, basta você colocar no comando da PF e em demais cargos estratégicos alguém que jamais atingiria a sua família. Mas o Sérgio Moro mostrou a imagem da troca de mensagens com Bolsonaro ao Jornal Nacional. O presidente compartilhou o link de O Antagonista. A matéria foi PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E o Bolsonaro escreveu em referência ao comando da Polícia Federal: mais um motivo para a troca. Ora, que a Polícia Federal investigue deputados aliados não é motivo, muito menos técnico, para um presidente que ainda se diz íntegro trocar o diretor-geral da PF. Isso é tentativa de blindagem. E o Bolsonaro também disse o seguinte sobre Moro: ele me disse que eu poderia trocar o diretor-geral, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, aí o que aconteceu de noite? O Sérgio Moro divulgou uma mensagem, uma troca de mensagens com a deputada bolsonarista Carla Zambelli, em que ela pede para o então ministro aceitar o Alexandre Ramagem, que é o favorito do Carlos Bolsonaro, outro filho do presidente, no comando da PF, em troca do esforço dela em garantir ao Moro a vaga no STF. E o que o Moro respondeu? Talvez seja a frase do ano: prezada, não estou à venda. Essa resposta do Moro, a súplica da Zambelli, reforça a alegação dele, que havia feito no Twitter mais cedo, de que se fosse esse o meu objetivo, teria concordado com a substituição do diretor-geral da PF. Se o Moro topasse rasgar a biografia em troca da vaga no STF, teria aceitado o Ramagem no cargo, no lugar do Maurício Valeixo. No sábado, o presidente Bolsonaro reclamou da alegada ingratidão de Moro quando ele o defendeu no caso das mensagens roubadas. E aí o Moro tuitou o seguinte: sobre reclamação na rede social do senhor presidente quanto à suposta ingratidão, também apoiei o PR, o presidente, quando ele foi injustamente atacado. Mas preservar a PF de interferência política é uma questão institucional, de Estado de Direito e não de relacionamento pessoal. E é exatamente isso. O Sérgio Moro, se a gente contar desde aquele primeiro ruído público, em agosto de 2019, lutou agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, 9 meses, para que a Polícia Federal não fosse aparelhada pelo presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, pelo bolsonarismo. Aí aumenta a pressão, não aparece nenhuma explicação técnica, você sabe que o presidente
quer trocar o comando da PF porque está incomodado com a investigação sobre os seus aliados. Você tem isso registrado, inclusive, em conversa no celular, aparece no Diário Oficial a publicação da exoneração do diretor, vem escrito ainda a pedido e você sabe que não foi assim que aconteceu. Então, quer dizer, o Moro tentou internamente todos os caminhos para que isso não se concretizasse. Uma vez que se concretizou, é claro que não dá para compactuar com isso. Então, ele deixa o governo. Agora, ele deixa o governo por uma razão que tem uma importância institucional, tem uma importância para o país. Um presidente está mexendo no comando da PF, não por razões técnicas, mas por razões políticas e manifestando o seu incômodo com a investigação sobre os seus aliados. Então é óbvio que isso precisa ser dito em público para justamente que a PF não seja guiada pelos interesses de um grupo político, para blindar os seus integrantes, os seus aliados e, eventualmente, até perseguir adversários, perseguir inimigos. Então, o Moro fez absolutamente aquilo que precisava fazer. E, como demonstrou à noite, tem provas que embasam as acusações que fez naquela coletiva de 11 horas da manhã de sexta-feira. E o Bolsonaro e o bolsonarismo, quer dizer, os seus filhos e toda a militância bolsonarista, eles não podem sequer ficar reclamando do inquérito inconstitucional que deu origem a essas investigações. É claro que as pessoas que cometem crimes, elas têm mais que ser investigadas. Agora, esse pacotão está dentro de um inquérito que, na raiz, ele tem um problema. E eu apontei isso um monte de vezes. O Toffoli, numa entrevista, ele disse: está previsto no regimento do STF a possibilidade desse inquérito. Só que ele não expressou o conteúdo do artigo 43 do regimento, que eu fui ver, e na verdade prevê o seguinte: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Então, eu repito, na sede ou dependência do tribunal. Quer dizer, no espaço físico do STF. Mas esse é aquele inquérito para apurar supostas fake news e ameaças que vem de fora do espaço físico do STF. Mas acontece que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, defendeu a constitucionalidade desse inquérito. O advogado-geral da União, amigo do Dias Toffoli, que organizou até um livro em homenagem aos 10 anos do Toffoli como ministro, que trabalhou antes na AGU a convite do próprio Toffoli, o André Mendonça, ele também defendeu esse inquérito aberto pelo presidente do STF, Dias Toffoli. E agora o Bolsonaro está revoltado com uma investigação que faz parte desse inquérito e querendo trocar o comando da Polícia Federal por isso. Então ainda tem essa hipocrisia, isso que ficou claro aí principalmente durante a campanha bolsonarista contra a instalação da CPI da Lava Toga, que poderia investigar o presidente do STF, Dias Toffoli. Só que naquela ocasião, o Dias Toffoli tinha suspendido as investigações baseadas em dados do COAF, como a do Flávio Bolsonaro. Então esse pessoal não queria melindrar o Toffoli, fez campanha para que houvesse retirada de assinatura de parlamentares para que a CPI não fosse instalada. Então é claro que o Moro tinha que falar o que falou e que o bolsonarismo agora se faz de vítima. Ele não veio falar com a gente e tal. Ele é que foi atropelado e ele sabe quais são as razões que estão levando a essa mudança. Então o Brasil realmente precisava saber também. Assim como precisa ver a foto em que Carlos Bolsonaro aparece abraçado com Alexandre Ramagem, que é quem o presidente Bolsonaro quer colocar como diretor da PF. Eles estavam com amigos, incluindo Léo Índio, no Réveillon de 2019 em Brasília, na véspera da posse presidencial. Imagine se Ramagem vai ter independência para dirigir a PF em investigação sobre a militância bolsonarista, na qual já aparece o nome do filho do presidente. Muito bem, então esse é o cenário. Há obstáculos para uma iniciativa política de maior peso num processo de impeachment, porque vários políticos estão muito felizes com a saída do Sérgio Moro e querem mais que a Polícia Federal fique bem mansinha. Ao mesmo tempo, todos temem, da esquerda à direita, passando pelo centro, a popularidade do Sérgio Moro, que eventualmente poderia virar um candidato presidencial em 2022. Então ficam essas ambiguidades e o Supremo vai levar esse inquérito adiante. Vamos ver se vai ter novas revelações que possam dar um peso maior ainda a essas iniciativas. O Bolsonaro teve um desgaste, obviamente,
com todo esse caso, perdeu uma parte da popularidade, mas ainda tem uma base maior do que tinha, por exemplo, a Dilma Rousseff em 2016. Ele está aliado ao Centrão, está aliado aos condenados no Mensalão Valdemar da Costa Neto e Roberto Jefferson, ao Gilberto Kassab e Ciro Nogueira, que são investigados pela Operação Lava Jato, ao Arthur Lira, que é réu na Lava Jato, e esse é o mesmo Bolsonaro que em 2017, como eu mostrei no Antagonista, dizia que duvidava que alguém como Renan Calheiros fosse pedir para ele, uma vez que ele estivesse sentado na cadeira presidencial, o Banco do Nordeste. E o Banco do Nordeste agora é um dos órgãos públicos que estão na mira desse pessoal do Centrão, esse pessoal aí que está sempre na mira dos investigadores brasileiros. Então aquele mesmo Bolsonaro que dizia que se não houvesse outra maneira de governar além do toma lá da cá, eu tô fora, agora faz o toma lá da cá com o Centrão, negociando a distribuição de cargos em troca de apoio político para ter a governabilidade. Como estamos em meio a uma pandemia, o Estado precisa gastar muito mais dinheiro, então o liberalismo econômico de Paulo Guedes já foi para o espaço e as pessoas se perguntam quando é que o Paulo Guedes vai também, até porque há uma intromissão ali de ala militar em assuntos econômicos que tem causado ruídos. O Bolsonaro, assim como conta com o Centrão, conta também com o apoio das pessoas de baixa renda que estão recebendo o auxílio emergencial de R$600, trabalhadores informais. Então o Bolsonaro tenta trazer esse crédito para o governo federal, embora seja dinheiro dos pagadores de impostos, e assim ele vai tentando se sustentar no poder. Assim como Lula, para ser eleito presidente da República, precisou passar aquele verniz de Lulinha, paz e amor, o Bolsonaro fincou os seus pés na Lava Jato, no conservadorismo, no liberalismo, e aí conseguiu atrair o voto dos antipetistas. Então veremos agora se esses antipetistas vão fechar os olhos para as tentativas do presidente Bolsonaro de controlar a PF. As maquiagens foram caindo e veio à tona ali o velho deputado federal com o seu estatismo, com o seu centrão e com a sua ala reacionária de seguidores. Reacionário no sentido de Anthony Quinton, de revolucionário do avesso. Eu, Felipe, escrevi em artigo de 20 de agosto de 2019 o seguinte: Bolsonaro não é o combate à corrupção. Caso se coloque acima dessa bandeira, só lhe restará, como a Lula, o apoio minoritário das pessoas que cultuam mais sua personalidade e a blindagem da família que bons princípios e valores. Mas tem também os comentaristas e influenciadores que atuam na internet, no rádio e na TV, às vezes em veículos chapa branca beneficiados com verba federal do governo Bolsonaro, naquele esquema que não tem muita transparência, né? O ouvinte, o espectador não sabe que está ouvindo propaganda disfarçada de jornalismo. Essas pessoas que são membros da equipe de marketing do Bolsonaro ou porta-vozes de empresários governistas, elas se dividiram um pouco com algumas nuances aí em relação à saída do Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Algumas lamentaram, respeitando o passado, porque já defenderam o Sérgio Moro lá atrás, mas já embarcaram na fritura da militância reacionária, que inclui a militância de gabinete. Outros lamentaram a tristeza daquela sexta-feira, a tristeza daquele dia, agradeceram o Moro, valeu, mas continuaram tocando e continuarão tocando o barco da propaganda bolsonarista. E alguns afetaram a posição de pular do barco, nesse momento, que é, obviamente, muito mais fácil. Então se monitora ali a temperatura, vê-se que o Bolsonaro perdeu popularidade e aí se afeta essa posição de pular do barco, que a gente não sabe direito se vai durar ou não, mas que já vem tarde. Uma coisa é o acolhimento que todos nós temos para as pessoas que são ingênuas e acabaram se enganando a respeito de determinadas pessoas. Essas pessoas são muito bem-vindas para abrir os olhos, para correr atrás das informações faltantes. Outra coisa são as pessoas que já tinham todas essas informações, mas por uma questão de oportunismo ficavam surfando na onda. O zelo pela moralidade pública enfrenta muitos obstáculos no debate público brasileiro. Essa é uma das minhas funções há 17 anos como colunista e eu sei o que é enfrentar as reações que a gente enfrenta, porque tem muita gente que não está interessada em questões morais. Tem muita gente com visibilidade e até influência que não está nem aí para as questões morais se elas envolverem o grupo político que defende. Tá aí se for para prejudicar o grupo adversário. Então, tem muitas pessoas que só estão preocupadas com dinheiro, com poder, com a proximidade com o poder, com a sensação de pertencer à patota. Então a moralidade pública fica em segundo plano. E como eu lembrei no Twitter, sem a moralidade o resto se corrói. Escrevi em dezembro: é constrangedora a vassalagem daqueles que relevam as imoralidades de membros de um grupo político em nome de qualquer melhora econômica.
Eram exatamente assim os petistas quando o alto preço das commodities turbinava a economia no governo Lula. Sem moralidade, o resto se corrói. Então não é porque os petistas roubavam, financiavam ditaduras e aparelhavam o Estado que as pessoas precisam ser cegas voluntárias durante o governo Bolsonaro. A realidade exposta pelo jornalismo independente acaba se impondo. Se você não quiser ser surpreendido por ela, é bom deixar o fantástico mundo dos panos bolsonaristas de lado. Eu sou Felipe Moura Brasil, você acompanha todos os desdobramentos e informações em oantagonista.com e aqui também nos nossos vídeos em youtube.com/oantagonista. Um grande abraço, até a próxima.